Voltamos para a nossa aula de revisão. Você sabe que agora é a hora de rever os conteúdos que a gente viu durante a semana, né? Revisar principalmente as questões textuais aí, que são muito em conta, mas não esquecer também do aspecto gramatical. Então, nessa nossa aula é hora do VAR. E o VAR, quem pede é ele, né? Toda vez que tem revisão, a gente pede VAR. E o VAR, quando é pedido, não pode deixar de ser atendido. Então, bora de VAR? E hoje o VAR é sobre o quê? Intertextualidade em textos verbais, como nos contos, nos poemas. Bora ver como é que funciona a intertextualidade dentro desses gêneros textuais, contos e poemas. Então, bora começar aqui primeiro lembrando o que é a intertextualidade, tá? Pegando aqui a nossa canetinha mágica para fazer nossas operações. A intertextualidade, ela pode ser implícita, ou seja, sugerida. Percebe quem é um bom leitor. Percebe quem é uma pessoa que tenha bastante bagagem cultural, não é verdade? Leituras, uma pessoa que seja inteirado com o mundo. Nem todo mundo está apto a reconhecer uma intertextualidade. E quando ela está implícita, ou seja, com uma alusão, uma referência, um tipo de pastiche, que a pastiche, gente, é um tipo de intertextualidade que copia só o modelo, viu? Copia o estilo. Faz igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, do Romero Brito, né? O Romero Brito acha que copia o modelo do fauvismo e o modelo do cubismo, certo? Ele acha que copia, mas tem gente que chama, não de pastiche o que ele faz, chama de paródia, tá? Então, e tem a paráfrase. A paráfrase, às vezes, ela é implícita, mas também ela pode ser explícita, depende da situação. No entanto, citação, que você tem que dizer a frase como ela é. A epígrafe, né, que você tem que falar primeiro a palavra e depois o apelido dela. A paródia, que tem que ir no mesmo ritmo, no mesmo som, quase que copiando o mesmo tema. E a versão já são tipos de intertextualidades mais diretas. A citação, por exemplo, é a transcrição literal, tá bom? Transcrição literal de outro texto e ainda vem marcada por aspas, ou vem em itálico, ou vem em negrito, dependendo da forma. Se você estiver escrevendo a caneta, você coloca entre aspas. Se você estiver digitando, você coloca em itálico, para mostrar que ali não é uma frase sua. A epígrafe é uma citação que inicia o texto. Você escreve literalmente o texto, que é o assunto, né? Você coloca literalmente o verso ou um trecho de uma obra para iniciar um novo texto. Então, se é uma escrita literal, elas são o quê? Elas são intertextualidades explícitas. Já a paráfrase, ela pode ser explícita ou não, porque ela reproduz a ideia do texto, tá bom? Ela reproduz a ideia do texto original, só que agora com novas palavras e com uma outra roupagem, com uma outra forma, às vezes mais nova, diferente. Por isso que muita gente pode deixar passar despercebido uma paráfrase. Fica tão bem elaborada que a pessoa não percebe a presença de outros textos ali dentro. Já a paródia não. A paródia, ela mantém a estrutura, às vezes o ritmo, quando se trata de letras de música, mantém o mesmo ritmo e só vai mudar o sentido, porque agora passa a ter ironia e crítica. Aí vai ter uma alteração. Só lembrando, citação, epígrafe, paráfrase e paródia. Vamos ver como é que isso acontece. Lembrando da paráfrase, né? Paráfrase é um recurso de interpretação textual, é uma releitura. Você chama de interpretação textual porque é uma releitura. Ela consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e as expressões originais, mas mantendo a ideia principal lá do texto original, ok? Igual aquele filme que acho que vocês já viram, Deu a Louca na Chapeuzinho. Vocês lembram?
Ela conta a história da Chapeuzinho numa versão bem diferente, bem atualizada. Chapeuzinho lutando Kung Fu contra o Lobo Mau, né? Isso, fez aula de defesa pessoal. Então, ela faz uma atualização do texto, mas mantém a ideia original. Para que exista, né, para que a paráfrase exista, é necessário que haja uma ligação com outro texto, que serve como alusão para produzir um novo conteúdo. Então, você alude, refere-se ao outro conteúdo, formando uma ideia nova. Mas não esqueça, na paráfrase, é preciso manter a ideia principal do texto original, trazendo para uma nova realidade. Você pega a frase original e traz para uma nova realidade. E quando você traz para uma nova realidade, você está, de fato, atualizando uma obra, né? Aí aqui eu trouxe uma frase do Max Rocha. Ele colocou lá no site, lá na página dele de O Pensador, e ele diz assim, já de cara: parafraseando Rubem Braga. Poderia até ser uma citação, né? É uma citação, uma paráfrase. Desejo a todos um fim de semana de muitas virtudes e alguns pecados suaves, muito bem aproveitados, tá bom? Por que é parafraseando? Porque ele pode ter pegado aqui o texto original do Rubem Braga e ter mudado. Vai que o Rubem Braga não falou exatamente de fim de semana. Pode ter sido um fim de ano, né? Desejo a todos um fim de vida, de muitas virtudes e alguns pecados suaves, muito bem aproveitados. De repente, ele pode ter modificado a ideia original, mas quer dizer, ele mudou o assunto, mudou as palavras, mas manteve a ideia original, parafraseando Rubem Braga. E aqui eu trago um exemplo de paráfrase ou de releitura de texto. Primeiro, para você saber que houve uma releitura, para você entender que houve uma paráfrase, você tem que conhecer a obra original. Se você não tiver referência da obra original, é impossível você saber que existe uma paráfrase ali dentro. Aqui no caso, aqui eu vou falar sobre uma obra do Franz Kafka, né? Autor alemão, Franz Kafka, lá do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Ele escreveu vários contos, certo? E uma dessas obras dele, que completou 100 anos de história aí em 2015, né? A Metamorfose completou 100 anos, porque foi publicado em 1915. A Metamorfose é uma história que até hoje aparece em outros textos. Eu já vi a Metamorfose na obra da Clarice Lispector. Eu já vi a Metamorfose na música de Raul Seixas. Então, aparece de outras maneiras. Mas se você não conhecer a obra original, tu não vai conseguir fazer a ponte, a ligação entre o texto anterior e o texto novo. Então, o que é a metamorfose? Vou resumir para vocês ali, leiam comigo. Gregório, chamado de Gregor, é um jovem normal, trabalhador. Um dia ele acordou e estava transformado num terrível inseto. Do nada ele acordou, sentiu estranho, né? Aquelas patinhas, aquele zumbido. Suas costas estavam cobertas por uma casca marrom e sua barriga, além de marrom, estava dividida em segmentos. Ele não conseguia se levantar da cama devido às inúmeras pernas e sua transformação. Ele estava de cabeça para baixo, aquelas asas batendo, aquele monte de perna. Toda a família chamava por ele na porta, ficavam batendo. Acorda, Gregório. Até o patrão dele estava lá batendo. Bora, Gregório, levanta. As pessoas só se deram conta de que Gregório tinha virado um bicho, não é isso? Porque não conseguiram mais escutar a voz do Gregório. Eles conseguiram ouvir um grunhido de um animal. O Gregório tentava falar com as pessoas que estavam atrás da porta e da sua boca saía... Aí as pessoas lá fora, aconteceu alguma coisa lá dentro. Com muita dificuldade, conseguiram girar a chave da porta, arrombar a porta. E a primeira pessoa que viu, né, foi o gerente,
que ficou perplexo com a visão que teve. A mãe do Gregório desmaiou quando viu o negócio. O pai e a irmã dele não acreditavam no que estavam vendo. Gregório completou sua metamorfose. Para quem não sabe, metamorfose é transformação. E passava os dias inteiros chorando no seu quarto. O pai não conseguia o olhar e a mãe não parava de chorar. O Gregório se transformou em uma barata. No começo do conto ele disse: um dia eu acordei e eu estava transformado em uma barata. A metamorfose é a barata. O Gregório, de uma pessoa normal, trabalhadora, um homem trabalhador, um dia acordou transformado em uma barata. Gente, tem muita metáfora e tem muito expressionismo aqui dentro, tá bom? Se você for entender a barata como o inseto gigante que ele se transforma, tu vai pensar, igual aquele filme A Mosca, né, professora? Que do nada o homem se transforma na mosca, e o Homem-Aranha, professora, que foi picado por um inseto e se transformou numa aranha. Então, de repente, a mosca, o Homem-Aranha, não seriam paráfrases ou releitura da metamorfose do Franz Kafka? Por que não, né? O Homem-Aranha também se transforma em aranha, tem poderes de aranha, certo? Não se transforma, tem poderes de aranha, entendeu? Ele se veste, se transveste, né, de aranha. Aí aqui a barata gigante que virou aí o Gregório, tá? Na história de quem? Na história de Kafka. Não esqueçam, a barata da metamorfose é do Kafka. Vou repetir, de quem é a história? É do Kafka. Franz Kafka é o nome desse autor. Agora, será se tu perceberia, sem antes conhecer a obra, você ouvisse essa música no rádio tocando? Essa música fez muito sucesso na década de 90. Se você colocar para ouvir o sucesso de 90, tu vai achar essa música tocando. Uma barata, olha só o título da música, uma barata chamada Kafka. Uma barata chamada Kafka. No título já faz uma menção direta da barata ao Kafka. Mas se tu não souber quem é Kafka, tu nunca vai imaginar o que quer dizer a barata. Você vai pensar, essa é uma barata que o nome dela é Kafka. Pronto. Aí a música diz: encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Ofereci a ela um pedaço de pudim. O curioso foi que ela disse sim, vem cá ficar comigo. Sim, goste de tudo que eu gosto. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, vem cá ficar. Olha o jogo que eles fazem do cá ficar e cá ficar. Olha o jogo que eles fazem com as palavras. Você chama isso de quê? A gente chama isso de quê? Palavras homônimas, né? Palavras que têm o mesmo som, mas têm a pronúncia diferente. Homônimas, homófonas, né? São iguais no som, mas têm a escrita diferente. Então, eles dizem, sim, vem cá ficar comigo. Sim, vem cá ficar. Aí tanto faz dizer cá ficar ou Kafka, que dá no mesmo, certo? No entanto, se você não conhece a obra A Metamorfose do Kafka, você passaria batido. Olha a capa do disco deles aqui, ó, a barata, tá? Então, se tu não conhece a obra do Kafka, você passa batido aqui nessa paráfrase ou nessa releitura, ou seja, uma letra de música retomando o tema do conto de Kafka, A Metamorfose. E aqui nós temos um poema do Carlos Drummond de Andrade, Os Inocentes do Leblon. Leblon está aqui, é o grande, né, um dos maiores bairros ali na beira-mar do Rio de Janeiro, bairro nobre, rico, cartão postal do Brasil. Aí ele diz no poema Os Inocentes do Leblon: não viram os inocentes do Leblon, não viram o navio entrar, eles não enxergam. O navio trouxe bailarinas?
O navio trouxe imigrantes? O navio trouxe 1 grama de rádio, que é aquele elemento radioativo? Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e a óleo suave, que eles passam nas costas e esquecem. Isso aqui é o quê? É uma ironia de Drummond, criticando os moradores do Leblon, que não estavam nem aí para as dores das outras pessoas, dos restantes do mundo. Naquele porto podia entrar drogas, tráfico de ser humano, tráfico de tudo, que os inocentes, definitivamente inocentes, porque só tem olhos um para o outro, não estão nem aí. Eles estão preocupados mesmo, sabe com o que é? É se a areia está quente, é se tem óleo suave, estão preocupados com as coisas menos valiosas. Entenderam? Então, Os Inocentes do Leblon é uma crítica que o Drummond faz a essas pessoas que vivem na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro Nobre do Leblon, e não estão nem aí para quem vive às margens da vida. A Marina Lima, na década de 80, você vai lá naquelas coleções de música da década de 80 e tu vai encontrar a Marina Lima cantando Hotel Marina. E ela diz assim na música: as coisas não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar? As luzes brilham no Vidigal e não precisam de você. Os 2 irmãos também não precisam. O Hotel Marina, quando acende, não é por nós 2, nem lembra o nosso amor. Os inocentes do Leblon, esses nem sabem de você e nem vão querer saber. Olha aqui ela tomando Os Inocentes do Leblon, fazendo uma... Aqui tá, você percebe que nada precisa da gente. Nós somos descartáveis. Ela quer dizer que nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis. As coisas continuam acontecendo e as pessoas não olham para as próprias pessoas. O ser humano não olha para o ser humano. O hotel continua acendendo, não é isso? As luzes continuam brilhando lá no Vidigal. As coisas não precisam da gente. Os inocentes do Leblon, eles nem sabem de você e nem vão querer saber. Ela retomando o quê? Um texto de 1940, né? Ou seja, 40 anos depois, a Marina Lima retoma um poema do Carlos Drummond de Andrade, lá de 1940, falando aí do mesmo sentido de que nós somos invisíveis para as pessoas mais avantajadas. Vamos lá. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe 1 grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. No poema percebe-se qual a atitude do eu lírico. Ele mostra-se interessado no passado. Ele está interessado no passado. Ele apega-se ao mundo caduco por medo do futuro. Não tem falando disso não, né? Ele compromete-se com o tempo presente, com seus semelhantes. Ou ele se sente superior aos homens comuns e não toma as suas dores. É o contrário, ele está tomando as dores das pessoas. Por isso que ele diz, eles nem ligam para você. Eles nem olham para você. Por isso que eles são tão inocentes. Eles só querem saber de areia quente e de óleo suave. Ou seja, o eu lírico está, de fato, preocupado com os seus semelhantes. Ele se compromete com o seu tempo presente e com a realidade presente, tá bom? Segunda questão. Com relação à música de Marina Lima, a intertextualidade ocorre de maneira direta ou indireta? O que vocês acham? Quando ela fala, os inocentes do Leblon não sabem de você, nem vão querer saber. Ela faz isso de maneira direta ou indireta? A intertextualidade com Drummond é implícita, é uma alusão. Por quê, professora, que é uma alusão?
Porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece o poema Os Inocentes do Leblon, do Carlos Drummond de Andrade. Entendeu? E porque ela não diz assim, já dizia Carlos Drummond de Andrade, Os Inocentes do Leblon. Ela não citou o Drummond. Ela só disse a frase, Os Inocentes do Leblon. E só quem é muito apegado com a literatura, quem é muito leitor de poema, de poesia, iria compreender essa intertextualidade, iria identificar essa semelhança textual. Entenderam? Gente, a intertextualidade, ela precisa de você. Ela precisa do teu interesse, do teu conhecimento de mundo, das tuas leituras. Sem isso, você não vai conseguir compreender ou identificar uma obra dentro de outra, principalmente se for assim de maneira mais implícita. Aí aqui nós temos Honoré de Balzac, a capa do livro, né, chamado de Ilusões Perdidas. É um episódio da novela A Comédia Humana. A Comédia Humana é uma novela. E o que é novela, professor? É igual o Pantanal que passa na TV? Não. O Pantanal que passa na TV não é uma novela, é uma telenovela. É que nós brasileiros temos preguiça de falar, aí a gente cortou o tele e só chama novela. Novela é um texto escrito. É maior do que um romance. É maior do que um romance porque abrange várias pessoas, muitas personagens, e cada personagem tem a sua própria história. Entendeu? Então, a comédia humana é uma história com muitas personagens. E cada personagem gerou uma história diferente. Olha, faz parte da comédia humana um outro livro chamado A Mulher de 30 Anos, que conta a história da Júlia. Mas em Ilusões Perdidas já são outros personagens que também participaram da história da Júlia. Eles estão lá na história da Júlia. Só que eles ganham a sua própria história, igual acontece nas telenovelas, tá bom? Então, nós temos aqui a novela da comédia humana e o episódio dela é esse daí chamado de Ilusões Perdidas, a obra de Honoré de Balzac, autor realista, né? Aí ele transita, ele sai do romantismo e entra no realismo, tá bom? Francês, autor francês ali do final do século XIX. A obra dele é final do século XIX. Poucas pessoas leem Balzac, tá bom? E quem lê não esquece, porque é maravilhoso, é um dos meus autores prediletos. Aí um dia o Cazuza, esse menino chamado Argemiro, o Cazuza, ele escreveu uma música dizendo: meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito. Ele fez igual a Marina Lima, né? A Marina Lima pegou só o título lá, a frase usado, o verso, né, do Drummond, Os Inocentes do Leblon, e usou na música dela. O Cazuza também pegou As Ilusões Estão Todas Perdidas. E quando você lê As Ilusões Estão Todas Perdidas, esse verso pode ser lido como uma intertextualidade com o livro Ilusões Perdidas de Balzac. Tal procedimento constitui o que você chama de quê? Citação não é, porque ele teria dito, segundo Honoré de Balzac, as ilusões estão perdidas, certo? Não é uma paródia, porque a paródia contém ironia. Pode ser uma alusão. Por que uma alusão? Porque é um referencial indireto. E para ser paráfrase, ele teria que pegar a história e retransformá-la, não é isso? Por isso é só uma alusão. Ele faz só uma alusão à obra de Balzac. Paráfrase é quando ele pega a obra e refaz com um novo conteúdo, de uma nova forma. E isso ele não fez, tá bom? Ele faz só uma referência indireta. E a referência indireta você chama de alusão. Simbora. Paródia todo mundo sabe, né? Aquela musiquinha que você pega, você muda o conteúdo, aí a coisa fica num tom de ironia, de sátira, para que você possa rir, certo? Geralmente é isso. Ou seja, a maior pegada da paródia é o efeito cômico crítico que é obtido pela ironia e pelo deboche, tá bom?
Isso acontece muito, muita coisa é parodiada. Olha, acontece com poemas, letra de música, contos de fadas são parodiados, os causos também viram paródia. Tudo pode ser parodiado. Você pode pegar até um trecho da Bíblia, que é uma coisa séria, como aconteceu. Eu vi uma peça teatral que eles pegam um episódio bíblico e transformam em uma peça de uma sátira, né? Transformam numa sátira. Eu já vi até o filme Sansão e Dalila em forma de sátira, não é isso? O Sansão, na história, ele tem um cabelão grande, né? Como na Bíblia e tal. E a Dalila tem inveja do cabelo dele, quer cortar o cabelo do Sansão para fazer, porque a Dalila tem cabelo curto na história. E ela quer roubar o cabelo do Sansão, não para tirar-lhe a força, como diz no trecho bíblico, mas por pura vaidade, porque ela quer fazer um aplique. Naquele tempo era aplique, né? Hoje a gente chama de outra coisa, hoje tem outro nome. Naquele tempo era aplique. Ela queria fazer um aplique com o cabelo do Sansão, colocar no cabelo dela, entendeu? Aí vira um deboche, né? Vira uma ironia, tá? Mas não é falta de respeito, professora? Não, gente. É uma forma diferente de você ler e interpretar uma obra. Querido, uma vez que a obra está escrita, a obra pode ser da Bíblia, a obra pode ser do maior escritor literário do mundo, da pessoa mais séria do que a Bíblia não existe, né, gente? Mas depende da leitura da outra pessoa. A pessoa que lê e conta do seu jeito aquela leitura é que vai ter esse domínio. Então, uma vez que você escreve, você perde o controle de como a sua obra vai ser lida e interpretada, tá bom? E a paródia é uma forma inteligente, porque não deixa de haver muita inteligência nas paródias, de recontar um texto, alguma coisa, com ironia. Vamos lá. Uma das marcas de textualidade é a chamada intertextualidade, ou seja, a presença de outros textos, né? A presença de textos em outros textos. A passagem abaixo, em que se alude a outro texto, é enorme percentual de fumantes dispostos a continuar fumando, apesar de ameaça de câncer, efizema e outras quizilhas. Aqui não tem intertextualidade. Eu já li muita coisa no mundo, tá bom? Mas aqui não tem intertextualidade, nem com obra, nem com quadros, nem com nada. Letra B. Além do fumo, ele aspira também gastar a vida como bem entende. Aspira quer dizer, ele deseja, ele pretende gastar a vida como bem entende. Claro, por que não? Direito cada um faz da sua vida o que bem quer, não? Provando que nem só de pão e de saúde vive o ser humano. Opa! Provando que nem só de pão e de saúde vive o ser humano. Aqui pode ter uma intertextualidade, não pode? Nem só de pão e água vive o homem. É essa a frase, né, não? E eles trocaram a água pela saúde. Nem só de pão e água vive o homem. Não é assim a frase? Nem só de pão e água vive o homem. Mas para os fumantes que persistem em fumar, tem um vício ainda mais idiota, a liberdade. Aqui não tem intertextualidade. O fumo é realmente um vício idiota. Não tem intertextualidade. Então, nem só de pão e água vive o homem. Tá mais aí para essa letra C, tá bom? Só uma alusão indireta, tal. Mas dá de ser percebido que alguma coisa não era original, certo? Aqui não tem... Olha, quando você pega e faz uma intertextualidade, a originalidade vai embora, não esqueçam. A obra não é original. Onde tem intertextualidade, não existe originalidade. Anotaram isso? Por quê? Porque o original está lá atrás, lá na obra, na frase, ou seja, o que foi que inspirou a pessoa a refazer aquilo, tá bom? Então, a gente percebe que essa frase não é original, porque ela pegou alguma coisa vinda de outro lugar. Ai, que saudade da Amélia. Quem não conhece a música do Ataúfo Alves, né? Amélia não tinha a menor vaidade.
Amélia que era mulher de verdade. Todo mundo conhece. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. E ele diz assim, ó, às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia meu filho, que se há de fazer. Coitada da Amélia. Ela passa fome e ainda acha bonito, gente. Olha, ela achava bonito não ter o que comer. Isso realmente é ser Amélia, né? Quando você fala, ah, essa fulana é Amélia, quer dizer que ela aceita tudo que o marido faz, não é isso? Ela não tem vaidade, mas comer não é vaidade, de comer é essencial. Tudo bem abrir mão do batom, da roupa nova, que aí é vaidade, mas achar bonito não ter o que comer é muito Amélia. A Amélia é que era mulher de verdade. Isso aqui é um conto da Ana Azevedo. Olha aí, ó. A Amélia do Mário Lago, do Ataúfo Alves, é de 1942. Já o conto da Ana Azevedo é de 2009. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Tem mais de 50 anos aí de diferença. Seu nome era Amélia. Tinha os cabelos castanhos, olhos arredondados pretos e boca sensual, e um corpo avantajado e belo nos seus 35 anos de idade. Tinha 2 filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 13 anos. Era casada há 10 anos com o arquiteto João. Ele era um homem simples, o João era um homem simples. Não chegava a ser bonito, mas era muito bondoso com a família. Ele é que é a Amélia, né? A Amélia não gostava de trabalhar. Queria mesmo era ser dona de casa e cuidar dos filhos. Desde que se casara, dedicava-se exclusivamente ao lar. Pela manhã, levava as crianças à escola, fazia o café de João, arrumava a casa e às tardes assistia programas femininos e comprava revista de fofoca, adorava saber da vida das celebridades, queria o cabelo da fulana, a roupa da ciclana e assim vai. Opa! A Amélia achava bonito não ter o que comer. A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia assistia programa feminino, comprava a revista de fofoca, queria saber da vida da celebridade, queria o cabelo da fulana e a roupa da ciclana. Então aqui a Amélia é cheia de vaidade. É o contrário, né? Essa Amélia aqui não tinha a menor vaidade, a outra tem. Seu casamento há anos havia caído na rotina. Ela não sabia mais o que era felicidade e estava deprimida. Coitada da Amélia. Coitada da Amélia, né, gente? O processo intertextual ocorrido entre o conto da Ana e a música do Ataúfo Alves, podemos afirmar que houve o quê? Que houve uma citação direta. Ela citou, segundo Ataúfo Alves, a Amélia que era mulher de verdade. Ela falou isso? Não, né? Houve uma renovação do estilo, renovação de contexto e renovação de mensagem, não foi? Qual foi o estilo? Ela saiu da letra de música e transformou num conto, certo? Renovação de contexto. A Amélia lá passava até fome. A outra Amélia era casada com arquiteto, dona de casa, vaidosa, e por isso a mensagem também foi modificada. Você chama isso de quê? Paráfrase. Você pega uma história e transforma e dá uma nova versão para ela. E foi o que ela fez. Ela pegou a Amélia do Ataúfo Alves e ela deu o quê? Uma nova, né, interpretação para o texto. Ocorreu uma ironia com a figurinha feminina? Não, né? Ironia não, ela está falando que a Amélia é moderna. Ocorreu de maneira não intencional, com certeza. Ela escreveu só pelo título. Gente, volta lá, veja só. Vou voltar aqui, ó. Amélia, que era mulher de verdade. Amélia, que era mulher. A Amélia, que é mulher de verdade. Você acha que não foi intencional? Claro que foi intencional. Então, não existe não intencional quando se trata de intertextualidade, tá bom? No conto de Ana Azevedo, a personagem Amélia é completamente diferente da musa da canção, né? Achava bonito não ter o que comer, não tinha a menor vaidade.
Ela é bem diferente, sim, eu concordo. Amélia é uma mulher moderna e bem-sucedida? Não, né, gente? Ela abriu mão de tudo para ficar dona de casa. Ela está até deprimida, não é bem-sucedida. Amélia é submissa ao marido e à circunstância. Não, submissa não, foi ela que escolheu. Ela teve opção, ela que escolheu, ela não quis trabalhar, ela não gostava de trabalhar fora, ela quis ser sustentada pelo marido. A Amélia preserva a mesma característica da musa da canção? Não, a musa da canção, ela não é vaidosa, né? Então, o que aconteceu com a Amélia da Ana, no conto da Ana Azevedo, a Amélia preserva a mesma característica da musa da canção, só que em versão moderna, tá errado aqui, é o seguinte, é porque às vezes a gente copia, né? Mas a resposta é essa bem aqui, ó. A personagem Amélia é completamente diferente da musa da canção. Considere a letra A, tá bom? É que às vezes a gente coloca o efeito na resposta errada, tá certo? Desculpa aí o efeito. Considerem a letra A, porque a Amélia do texto da Ana Azevedo é muito diferente da Amélia da música. Ela é vaidosa, não é isso? Tudo bem que ela cuida da casa, mas ela não é submissa ao marido, ela não passa fome. Então ela é muito diferente da outra Amélia. Olha outra Amélia, falando de Amélia, né? Outra intertextualidade. O nome do filme, Amélia, a mulher de verdade. Amélia, mulher de verdade. Esse filme foi estreado no dia 1º de junho de 1981. Meu Deus, eu era uma bebê. A duração do filme tem 1h e 26 minutos. É uma comédia. Olha aí, não falei? Comédia. A direção é de Denis Cavalcante, o elenco do filme é Edgar Franco, Solange Teodoro, que é essa que aparece aí na imagem, e o Jofre Soares, que era um grande humorista da TV. Sinopse da história. Flagrado pelo marido de sua amante, Chico, que é o Edgar Franco, cai da sacada do apartamento e morre. Ele está lá com a amante, o marido chega, né? E ele vai e cai. No céu, ele se reúne com outras almas que irão rever seus últimos momentos de vida. Dentre os companheiros de morte estão um padre, um casal de namorado, um adolescente, uma mulata, esse termo é pejorativo, né? Deve ser uma mulher preta, e um homossexual, a gente nem usa também. Arrependido por ter traído a Amélia, que é a personagem da Solange Teodoro, sua esposa, Chico ganha uma nova chance na Terra, mas vai perceber que nem tudo que ele conhecia era de fato como ele imaginava. E ele morre, volta e tem que uma nova chance aí com a esposa dele, mas aí ele vai ver que a Amélia não era tão Amélia assim. Olha aí, só pela sinopse do filme parece ser bem interessante. Procure o filme Amélia, Mulher de Verdade, filme no YouTube que você deve encontrar, tá bom? Uma raridade aí do cinema brasileiro. Só em falar em cinema brasileiro, queridos, eu amo a cinematografia brasileira. Eu amo filmes brasileiros, sério. Quando é brasileiro, eu faço questão de parar para assistir. Com relação à intertextualidade entre o filme e a música do Ataúfo Alves, a Amélia não tinha a menor vaidade. A gente pode afirmar que a canção inspirou o filme, foi a música que inspirou o filme plagiou a música, o filme inspirou a canção, ou foi a canção que... Não, olha, inspiração. O que vem primeiro? A música. Então, foi a música que inspirou o filme, certo? Ela serviu como inspiração para que fizessem um filme. É outra história? É outra história. Mas tem alguma coisa da Amélia do Ataúfo Alves. Então, é só uma inspiração. Por isso que é chamado de paráfrase, porque é uma releitura, é uma modificação da história. A maior semelhança entre as duas obras, ou seja, entre o filme, né, e a música do Ataúfo Alves, é o quê? É o tema, o título, a mídia ou o contexto? O tema. Qual o tema do filme? Adultério, né? O tema do filme é adultério. A Amélia não era adúltera. O título do filme, Amélia, a mulher de verdade. Sem dúvida, o que há de igual nas obras é somente o título, porque a obra
a obra vai ser outra, né? A história vai ser outra, bem diferente. Então, o que tem de semelhança entre as duas obras é apenas o título. O restante ele criou outra história. Mídia não. Porque a mídia de um é a música, né? E no outro é o cinema. Música é uma mídia, cinema é outra mídia. Então, eles não usaram a mesma mídia. O contexto também não é o mesmo. O cara lá foi pegado no flagra com a mulher do outro, caiu, morreu, foi para o céu. Isso não tem na música da Amélia. Então, é outro contexto. Então, o que tem de igual? O título. Ó a margarina, Amélia. Tem uma margarina cremosa chamada Amélia, cremosa. Aí aqui em cima no lembrete diz Amélia, que é margarina de verdade. Vejam só. Amélia, que é margarina de verdade. E agora? É uma relação com a música do Ataúfo Alves ainda, não é? Com relação à intertextualidade do anúncio da margarina, podemos afirmar que foi promovido pelo seguinte mecanismo. O que foi que aconteceu agora? Você pega um anúncio de uma publicidade e tá lá, Amélia, que é margarina de verdade. Isso é uma paráfrase? Paráfrase é quando você renova o conteúdo, como aconteceu no conto, como aconteceu com o filme. Não é paráfrase. Citação direta é se dissesse, segundo Ataúfo Alves, a Amélia que é mulher. Não teve citação. É paródia. Paródia é quando você tira de um contexto e fica coisa assim mais engraçada, né? Metalinguagem é quando a margarina fala da margarina, não é o caso. Exemplificação não é, até porque metalinguagem e exemplificação não são tipos de intertextualidade. Intertextualidade só é paráfrase, citação ou paródia. Paráfrase não é, porque não mudou, não recontou a história. Citação direta não é, então eu vou chamar isso de paródia. Trocaram a Amélia mulher por Amélia margarina, gente, pelo amor de Deus, né? Aí é uma paródia, tá bom? Vamos lá. Peixinho sem água, floresta sem mata, é o planeta assim sem você. Rios poluídos, indústria do inimigo, é o planeta assim sem você. Isso é paródia, né? E original, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Claudinho e Bochechas, tá bom? Aqui são músicas parecidas. Vamos lá. O texto 1 e 2 apresentam intertextualidade, que para Júlia Kristeva, deve ser uma pessoa conhecedora do assunto, intertextualidade é um conjunto de enunciados tomados de outros textos, né? Tomados de outros textos que se cruzam e se relacionam. Dessa forma, pode-se dizer que o tipo de intertextualidade do texto 1 para o texto 2 é: uma epígrafe é quando você coloca a frase em cima e depois desenvolve uma obra diferente. Errado. Citação é quando você diz, segundo Claudinho Bochecha, e isso não aconteceu. Paródia é quando você pega o ritmo, a estrutura e coloca outra letra no sentido de ironia ou de crítica. E ali tem uma crítica ao meio ambiente, não tem? Pode ser. Paráfrase é quando você renova, você pega a história e muda tudo, dando uma nova roupagem, uma nova cara, um novo ritmo. Pegar a música, transformar, que ela é assim meio funk, né? Tu transforma ela numa música romântica, como acontece, mas tem que mudar muita coisa, viu? Então, o processo que aconteceu ali mesmo foi o quê? Foi uma... Ai, cadê a resposta? O processo que aconteceu foi uma paródia. Vamos marcar aqui. Letra C, paródia. E hoje a gente relembrou paródias em contos, poemas e letras de música. Queridos, tenham vocês um bom final de semana e até terça-feira.